Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, o Athlon 3000G está de volta. Está de volta para uma revanche contra o Cyberpunk 2077. Pois, se vocês assistiram e viram o vídeo passado, está aqui no card, ele sozinho, com a Vega 3, no caso usando a Vega 3 integrada, que é o gráfico integrado dele, ele foi valente, até conseguiu chegar ao final da luta contra o Cyberpunk, mas de certa forma acho que dá para dizer que o Athlonzinho perdeu a luta por pontos. E agora ele está de volta, só que deixando a Vega 3 descansando e vindo acompanhado da GTX 1660 Super, exatamente. Com certeza é uma configuração que vai dar para chegar até os limites da CPU do Athlon, tendo em vista que dá para perceber que o grande problema no teste anterior foi a própria Vega 3. Então, de certa forma, a gente já viu no vídeo também anterior que não é impossível jogar com o processador dual-core. Então agora, enfim, acho que a GTX 1660 Super vai permitir usar o máximo da CPU de fato. A configuração de setup para esse teste é o Athlon processador, Athlon 3000G, com a placa-mãe Asus Prime B450 Gaming BR, 16 GB de RAM, a princípio é DDR4, o padrão dessa memória é DDR4 3000, está em Dual Channel, e a placa de vídeo é uma Asus TUF GTX 1660 Super Overclock Edition. Para começar os testes, vamos iniciar com a configuração padrão do Athlon, que qual é que é? É ele rodando a 3500 MHz e com as memórias setadas para operarem em DDR4 2666. Como de costume, vamos fazer os testes, mas também sem devaneios. Então vamos tentar o que aparentemente pode ser o viável e de acordo com, enfim, o resultado que tivermos, nós vamos baixando ou subindo a configuração de acordo. Indo então para as configurações, para ver como é que nós vamos iniciar, levando em conta como foi o desempenho do Athlon no vídeo anterior, no vídeo anterior que eu postei, que era somente ele com a Vega 3 rodando o Cyberpunk, eu acredito que podemos de repente utilizar na resolução, começar os testes aqui utilizando a resolução Full HD, no caso 1980 por 1080. E os gráficos, acredito que podemos deixar a configuração padrão baixa, com a textura no alto, que por default ele vem com essa configuração, né, o Cyberpunk. O restante seguindo exatamente o padrão, ou seja, básico baixo, definição rápida baixa, com a qualidade de textura alta e o vídeo em Full HD. Então vamos ver o que nos espera. Então, por padrão, vamos carregar aquela parte que é que tradicionalmente eu tenho usado aqui nos testes, que é uma área que está bem carregada, que acho que é uma das piores da cidade, inclusive, e que exige bastante da máquina. E lá vamos nós! Então, começando aqui, podemos ver que o Athlon deu uma arriada, na verdade, já começou abaixo dos 30 FPS. Como podemos ver, está bem crítica a situação. Agora tenta subir, mas ele não está conseguindo chegar nos 30 FPS. Agora até chegou, mas ele, enfim, perdeu, não conseguiu sustentar. E lembrando também que a configuração lá no Riva Tanner os quadros estão destravados. Ou seja, se ele conseguir chegar nos 30 passar, os quadros não estão travados. Aqui ele passou dos 30, ó, beliscou uns 40 quadros. Mas aí ao entrar aqui, né, mais aqui no meio da confusão, ele se perde. Podemos ver que a CPU está em 100%, a GPU está tranquila, a GPU está ali operando 30%, 35%. Assim, a GPU está sobrando, mas realmente o Athlon está esgoelado aqui.
Bem crítica a coisa pro Atlas. Mantendo 15 quadros, o que de certa forma acaba sendo até quase que o número que vinha se conseguindo. Claro, apesar que naquela ocasião rodar no baixo em 1080p era praticamente impossível. Aqui até ele ameaça chegar nos 30, mas realmente ele tem uma perda. Deixa eu ver, pegar uma região mais externa aqui para aliviar um pouco a carga. Às vezes que o processador tá estourando, até agora superou até um pouco os 30 quadros. O tempo dos quadros oscila bastante. Mas ainda assim, ele chega nos 30, mas ele perde, ele sobe novamente. Talvez o que vamos fazer agora, ver como é que ele vai se comportar. Vamos mudar a densidade. Vamos mudar a densidade e ver como é que ele vai se comportar na jogabilidade. Até esqueci de mostrar para vocês, falar desse detalhe. Ó, a densidade já está no baixo. Até achei que em princípio ia começar o teste com a densidade no alto, mas eu esqueci de mudar e ela está no baixo. E como podemos ver, a situação está bem crítica. Só curiosidade, vamos subir para o alto. Realmente o Athlon não... A GTX 1660 acaba punindo o Athlon aqui neste caso. Porque agora o problema não é a placa de vídeo, mas sim o processador mesmo que não está dando conta de rodar. Podemos perceber aqui. Bom, o que nós podemos fazer nessa situação? Com certeza, um item aqui nesse caso do Athlon, nós temos que baixar a densidade. Porque aqui realmente sobrecarrega bastante o processador. Então aqui a gente consegue dar uma pequena aliviada, ele começa, enfim, com dificuldade. Mas lembrando, essa aqui é a região mais crítica do cenário. Realmente aqui é um local que castiga muito a máquina. Mas de qualquer modo, tanto que lá fora ele consegue uma experiência um pouquinho melhor. Ainda acho que nesta configuração, o que nós podemos fazer antes de fazer alguma modificação nela para tentar rodar em Full HD, nós podemos fazer o seguinte: travar os quadros. Ok, nós temos o problema que ele não está conseguindo chegar nos 30, mas de repente nas partes onde ele consegue atingir os 30, vai ficar um pouco mais tranquila a situação. Não vai ter tanta variação de quadros. Aqui realmente o Athlon na sua configuração padrão se vê muito mal. Vamos sair lá vamos lá para fora para tentar forçar enfim, para ele rodar os 30 quadros. Ver se ele estabiliza os 30 quadros numa região mais tranquila. Ainda aqui assim, como podemos ver, tem muita dificuldade de chegar nos 30 quadros. Aqui ele chega, está oscilando um pouco menos os quadros, porque nós travamos os quadros em 30, então a oscilação está menor, ele fica nos 30 quadros. Mas realmente, mesmo tendo placa de vídeo agora sobrando, o limite do Athlon é isso aqui que nós estamos vendo mesmo. Não tem muito milagre a ser feito. Então assim, com certeza não dá nem pra gente tentar, vamos tentar mais quadros. Os próximos testes vamos seguir mantendo o Riva Tanner travado em 30. E vamos ver se nós conseguimos chegar em 30 com alguma outra configuração. Realmente está
Fica bem crítico. A placa de vídeo não resolveu o problema. Podem ver, ó, 10 FPS. Enfim, vamos tentar uma outra resolução, mantendo os 30 quadros travados por enquanto. A densidade está no baixo. O que nós podemos tentar nesse momento é baixar para o HD. O HD seria uma boa opção. Vou baixar aqui para o HD de monitor, né, que se chama, que eu já comentei em outro vídeo. O HD correto seria o 1280 por 720. No entanto, a maioria dos monitores que são vendidos como HD, eles acabam tendo essa resolução de 1360 por 768. Então, vamos tentar no HD que a maioria dos monitores são vendidos, vamos dizer assim. Uma resolução, na verdade, um pouquinho acima do HD, a chamada WXVGA. Podemos ver que a situação realmente não melhorou muito. Realmente o Athlon sofre. O Athlon está em sofrimento aqui. Não consegue dar vencimento. Vou tentar sair aqui para a rua. Que fácil, mesmo assim. Ele consegue até atingir os 30 quadros. Lembrando que aqui tem um detalhe importante. Nós não estamos usando o Fidelity FX, que foi o que mais ou menos deixou, de certa forma, possível de se jogar no Athlon com a Vega 3. Aqui nós não estamos fazendo uso desse artifício. Mas, realmente, ele não consegue sustentar os 30 quadros. Vamos tentar uma outra configuração. Vamos tentar colocar, vamos dizer, a resolução HD de fato. Um pouquinho menor, embora acho que não sei se vai ser o suficiente. Em princípio, em HD melhorou um pouquinho, mas ainda assim, nada substancial, como podem ver. As quedas são muito violentas, as quedas. Nossa. Realmente o Athlon não consegue dar... Mesmo sobrando placa de vídeo agora, realmente o Athlon fica estrangulado. Daria para dizer que... Mesmo que... Pela diferença que estamos tendo, eu acho que se fosse uma Vega... Se não viesse com uma Vega 3, talvez com uma Vega 5, seria ali o limite do processador mesmo, para empurrar, vamos dizer assim, por igual, assim dizendo. Bom, nós podemos aqui, vamos tentar uma outra configuração. Vamos tentar no mínimo, realmente. Que foi uma configuração que nós rodamos no Athlon com a Vega 3. E ainda assim... E aqui cai naquela situação que eu comento, que parece que o Cyberpunk tem algumas configurações, algumas situações que tu pode modificar e que realmente não trazem muita diferença. Realmente, processar. É que os gráficos, no fim, essa resolução de gráfico impacta mais a GPU. E aqui, como a GPU está sobrando, realmente o problema está na CPU mesmo, que é realmente processado pela CPU. Aqui aliviou um pouco, baixando a resolução, teve um alívio até um pouco pro Athlon, mas realmente não foi o divisor de águas a mudança de resolução. Podem ver que está 18 FPS, vamos subir para o Full HD para vocês terem uma noção do que acontece. Podem ver que não é a mudança de resolução, no caso aqui do Athlon, que está impactando no desempenho.
Tem que até chegar a parecer até que melhorou com uma resolução maior. Assim, quando entra em determinadas partes, ó, ele tem aquela mesma perda, por exemplo, o mesmo número de quadros que se teve com uma resolução menor. Ou seja, não é reduzindo a resolução que se consegue uma diferença substancial. Aqui teve uma queda mais abrupta. Eu acho que a GPU tentou entregar um pouco mais e a CPU, e o Atom no caso, sentiu. Bom, o que nós podemos tentar de configuração ainda? Podemos fazer uso do Fidelity FX e ver o que se realmente nos ajuda. Vamos manter aqui em Full HD. Vamos ver se ele não vai quebrar, porque existe uma grande possibilidade de quebrar. Vamos deixar de repente aqui no... Vamos ativar o dinâmico. Colocar aqui, só que eu tenho que destravar o MSI lá, o Riva-Tuner. Porque senão eles vão começar a brigar o Riva-Tuner com o Fidelity FX. Então temos 30 aqui, resolução mínima de 60%, a máxima em 75%. Bom, vamos tentar essa configuração. Então, em princípio, a máxima vai reduzir 75% desse valor e a mínima 60%. Eu acho que não vai dar uma grande diferença, porque o problema mais é CPU. Então, acho que vamos ver se o Fidelity FX vai ter algum impacto em relação à CPU. Ele baixa para os 14. Realmente, o Fidelity FX, ele atua, ele ajuda mesmo, a GPU. Enfim, está com uma GPU mais limitada, que foi o que aconteceu no cenário com a Vega 3, nos testes com a Vega 3. Ele realmente ajudou muito, mas aqui neste caso, onde temos uma GPU mais forte, está sobrando GPU, realmente o Fidelity FX não faz efeito, quando o problema é falta de CPU mesmo. Então, pelo que vemos, realmente não tem muito milagre a ser feito. E esse é o limite do Athlon. Infelizmente, não. Vamos até desativar o Fidelity FX aqui. Pra vocês terem uma ideia como acho que aquele cenário hipotético, a gente vê como a limitação está na CPU mesmo. Vamos até subir as configurações aqui. Vamos colocar uma configuração no alto. Observem que mesmo agora subindo os gráficos para o alto, a gente não teve uma mudança de fato nos quadros. Até a gente pode pegar, para dar uma aliviada aqui, a gente pode, vamos travar os quadros do Riva-Tuner. Vamos travar em 30. Aí ocorre até aquele fenômeno, até parece que melhorou agora, mas na verdade os quadros na verdade estão o mesmo ali, que é um pouquinho abaixo dos 30 quadros. Ou seja, estamos rodando no alto um Atom, então, ou seja, não tem porquê. Se você está com uma placa de vídeo mais forte e um processador mais limitado, não tem porquê reduzir a qualidade gráfica, porque isso não vai influenciar o desempenho. Ó. Podem ver o número de quadros. Essas quedas abruptas são as mesmas que praticamente ocorrem mesmo em resolução, mesmo usando uma resolução mais baixa, ou menos detalhes no 14, as quedas são muito semelhantes. Só que, claro, com os gráficos aprimorados, vamos dizer assim, aparece mais abrupto, por causa desse efeito borrão aqui, né? Vamos tirar o efeito, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos ativar acho que é o desfoque em movimento. Pra vocês entenderem, ó. No caso aqui a GPU está utilizando agora em torno de 50%.
Mas as quedas acabam sendo muito semelhantes utilizando uma resolução maior. Vamos até tentar fazer só para vocês verem a situação. Opa, não, Ray Tracing não, porque senão vai dar problema. Vamos colocar no Ultra. Eu só vou desativar esse desfoque de movimento para vocês entenderem ao que me refiro. Enfim, o desempenho acaba sendo muito semelhante, não importa a resolução escolhida. Vamos pegar lá, vamos sair lá pra rua, onde as coisas são um pouco mais tranquilas. A pessoa se matou aqui. Não sei de onde é que ele caiu. Mas enfim. No outro tem um pouco mais de dificuldade de chegar nos 30. Mas mesmo assim. Então realmente esse é o limite do Athlon. Não tem muito o que ser feito. Vou tentar aqui em 900p. Vou colocar aqui no alto. Desativar o desfoque. E tirar o estouro de lente. Ele segura, vem para os 30, 25. Exatamente, é aquele tipo de situação. Realmente, qualquer configuração que se altera, realmente não reflete. Não reflete em diferença no desempenho. Então, podemos dizer aqui, de certa forma, que o Athlon foi um nocaute aqui nessa situação. Aqui. Realmente o Athlon não consegue sustentar os 30 quadros. Enfim, é possível jogar, como dá para perceber aqui, tá? Enfim, é possível, mas as perdas de quadros são gigantescas. Então é aquela coisa, não adianta você ter, tô com um processador muito fraco, vou colocar uma GPU muito forte, que não é o que vai resolver o seu problema no caso no Cyberpunk. Claro, fica muito melhor do que rodar com a GPU on-board, no caso a GPU integrada dele, que é a VH3. Temos uma melhoria, pois não dependemos do Fidelity FX para rodar, mas ainda assim vemos que realmente a CPU está no seu limite nessa situação. Então, round, de certa forma, perdido, só que vamos então para o segundo round, onde nós vamos dar uma vitaminada no Athlon. Vamos ver então. E agora estamos de volta com o Athlon devidamente vitaminado. Agora a frequência do Athlon passou de 3.500 MHz para 3.950 MHz. E as memórias, aqui os 16 GB de RAM, que antes estavam configurados em DDR4 2666, agora estão configurados em 3.200. Vamos ver se isso é o suficiente para deixar o Athlon estável nos 30 quadros? Então aqui, vamos nas configurações. Em princípio, vamos tentar aqui configuração, vamos tentar em Full HD. Vamos ver aqui os gráficos, está no baixo. As texturas estão no alto, que é o padrão, né, da configuração baixa. Né? Assim, as configurações por padrão sempre deixam as texturas no alto. Aí tem que sair do jogo para poder mexer nas texturas. Mas, em princípio, vamos deixar as texturas no alto ainda. E é isso, vamos ver o que acontece com o Athlon. Então aqui estamos. Como eu disse, essa parte aqui é uma das mais complicadas do jogo. Pode ver que o Athlon, mesmo vitaminado, está sofrendo. Está sofrendo, baixou dos 20 quadros, inclusive. Que ele conseguiu subir um pouquinho, chegar perto dos 30. Aqui fora a coisa facilita bastante. Lembrando aqui que estamos com a densidade no baixo, que realmente o Athlon sente a questão da densidade.
Tivemos uma melhora, mas ainda assim o Athlon sente bastante. Talvez o cenário mais realista, vamos ver aqui. Vamos tentar baixar, quem sabe, a resolução. Também cai naquela mesma situação em que realmente não influencia muito. Podemos perceber. Saindo da confusão, ele consegue se manter um pouco melhor. Ainda assim tem quedas consideráveis. E é aquela situação, né? Não adianta mexer na resolução neste caso, porque o problema não é a GPU. É mesmo realmente a limitação do processador para empurrar. E podemos perceber aqui, ó, que ele estabilizou nos 30. Tem algumas quedas, enfim, mas vamos dizer assim, dá para jogar tranquilamente aqui nessa situação aqui. Jogar bem tranquilamente. Ó. Tem 30 quadros, travado aqui em 30 quadros. Lembrando que eu limitei lá no Riva Tanner, em 30. Realmente, é naquela parte mais crítica que realmente a coisa fica feia, assim dizendo. Vamos ver que outra configuração também nós podemos utilizar aqui. Acredito que uma situação que podemos tentar fazer é baixar as texturas. Talvez baixando as texturas, apesar que, enfim, vamos tentar de tudo como nós tentamos no primeiro teste lá usando a própria Vega 3 do Athlon. Vamos baixar aqui as texturas, lembrando que temos saído do jogo da partida no caso, né? Vamos baixar a textura para baixo. Podemos deixar as mesmas configurações no caso. Fiz burrada aqui. Textura. Ok. Clicar. Vamos pegar aquele mesmo ponto lá crítico. Então aqui estamos naquela mesma área, agora com as texturas no baixo. Mas como podem ver, não é as texturas que resolvem. Justamente por quê? Porque as texturas carregam a GPU e não é o problema aqui. O problema realmente é a CPU que fica muito carregada. Sendo aqui com uma área mais tranquila. Enfim, podemos perceber que ele consegue rodar relativamente bem. Podemos até fazer a seguinte configuração aqui. Nesse caso, nós temos GPU sobrando. Nós podemos, por exemplo, pegar aqui gráfico. Nós podemos subir para o alto, por exemplo. E não vamos ter uma mudança significativa nos quadros. Então, até poderia se jogar, ó, a gente segurando quase 30 quadros no alto aqui. Então é uma situação, no caso, se você tiver uma GPU, no caso tipo uma GTX 1060 Super, com Athlon, dá para jogar 30 quadros.
Apesar que é aquela coisa, ainda assim é GPU demais. Pode ver que a GPU não mal está usando 50 e poucos por 55, 60% nessa situação aqui. Mas de qualquer modo, tendo uma GPU já é possível, vamos dizer assim, se conseguir os 30 quadros aqui no Cyberpunk. E realmente, enfim, não adianta fazer mudança de texturas, não é o caso. Até 30. Temos aqui um overclock. Realmente o que complica mesmo é quando temos uma densidade alta de pessoas, de itens, vamos dizer, no local ali. E isso é o que realmente pesa para o processador. E que realmente ele acaba chegando ao limite e acaba resultando na queda dos quadros. Podem ver, vamos dizer, em áreas não tão complicadas, consegue manter os 30 quadros. Realmente até com uma GPU abaixo, no caso do mais 60 Super, você vai conseguir manter jogar 30 quadros com um Atom, por exemplo. E dá para ter certeza, por exemplo, se você estiver utilizando um Ryzen 3, sei lá, um 2200, um 13200G, ou ainda um Ryzen 5 13400, um 2400G, como podem ver, pode ser uma opção você comprar uma placa de vídeo para, enfim, melhorar a sua jogatina. Dá para cumprir a tarefa. Está relativamente estável nos 34. Tem algumas quedas, mas relativamente roda bem de uma maneira geral. Tivemos uma queda mais violenta. Vamos fazer o seguinte, só para vocês lembrarem, ó, como é que está essa configuração aqui. Eu vou salvar aqui. Vou salvar o jogo aqui nesse ponto exatamente. Enfim, para a gente lembrar certinho a partir desse ponto. E eu vou voltar o overclock. Vou deixar ele enfim, em estoque. Para a gente ter uma comparação aqui nesse mesmo trecho assim, imediata para vocês verem a diferença. Enfim, saindo da configuração normal para o overclock e voltando para normal para vocês sentirem a diferença, o que acontece. Então agora de volta com o Athlon sem as vitaminas, só para mostrar para vocês, vamos só relembrar aqui, então, ou seja, está rodando a 3500 MHz e as memórias baixamos de 3200 para 2666. Então só relembrando as configurações que nós testamos exatamente por última, foi, enfim, densidade, bastão está baixa, gráfico com a pré-definição alta, com a qualidade da textura baixa, rodando em Full HD, ou seja, 1920 por 1080, ou no caso 1080p. Então, vamos carregar o jogo exatamente naquele save, naquele local que eu havia feito anteriormente. A gente sentir exatamente a diferença do quanto as vitaminas interferem. Vamos ver o que nos espera agora. Olha só. Aquela mesma região ali que nós estávamos antes. Princípio 30 quadros. Vamos retornar. Como podem ver, ele consegue segurar aqui os 30 quadros. Está bem estável o tempo dos quadros aqui. Enfim, tem umas quedas. Ele consegue sustentar os 30 quadros, essa região mais aberta que nós não tínhamos visitado anteriormente. Temos algumas quedas nos quadros, mas nada extremamente crítico.
A questão é que sem as vitaminas nós percebemos, olha, que ele sofre mais variações do que com as vitaminas. Ele tem uma tendência a ter uma perda dos 30. Vamos correr. Então, como nós podemos ver, é perfeitamente jogável. Tendo uma placa de vídeo mais forte, aqui teve uma perda grande, coisa que não aconteceu em overclock. Até tem a perda, mas com as vitaminas funciona um pouco melhor. A coisa fica um pouco mais densa. A impressão que eu tenho é que o Athlon, sem as memórias estarem rodando mais rápido e sem overclock, ele está muito mais suscetível à perda do desempenho. Ele fica muito mais sensível a ter uma queda nos quadros. Mas, enfim, é possível rodar ele em estoque, tendo uma placa de vídeo um pouco melhor. Vamos ver que ele consegue sustentar os 30 quadros. Enfim, tem algumas oscilações, perde, mas é jogável. É uma condição consideravelmente melhor que a situação que se tinha, vamos dizer assim, sem ter uma placa de vídeo, usando apenas os gráficos integrados dele, no caso a Vega 3. Então, pessoal, tá aí o Athlon. O que nós podemos dizer então depois dessa sessão com o overclock e depois tirando o overclock? Em princípio, com o overclock, dá para perceber que ele consegue, enfim, ele perde por pontos talvez a luta, mas pelo menos ele não chega a ir a nocaute de fato. Naquela região mais densa ainda tem uma queda abrupta, mas a impressão que dá é que ele, com o overclock ele consegue se recuperar mais rapidamente. E não tem uma queda tão constante nos quadros. Então, realmente, o overclock dá um up considerável, enfim, para manter o desempenho. Que é uma situação que já tinha sido vista no caso dele rodando com a Vega 3, no primeiro vídeo, onde foi testado o Athlon. Então é perceptível, enfim, que realmente o overclock dá aquele gás, aquele pouquinho de gás que o processador em estoque parece que falta. Impressão assim, que realmente em estoque falta um pouquinho para chegar e falar, tá, não, o processador tá rodando. Vamos dizer, não legal, mas enfim, que ele consegue sustentar bem os 30. E o overclock dá aquele extra a deixar, vamos dizer, quase perfeito. Perfeito não dá, porque o problema é que realmente faltam núcleos para empurrar, para sustentar 30 relativamente estável. Mas, realmente, é jogável. É perfeitamente jogável um processador desse, um Athlon 3000G, com uma placa de vídeo dedicada. Perfeitamente. E pode ver que nós não recorremos ao Fidelity FX, porque nesse caso o Fidelity FX mais vai nos atrapalhar do que ajudar. Porque o problema não é na GPU. O problema aqui está realmente na CPU. Nós percebemos que é um grande avanço perante a Vega 3. Um avanço realmente incontestável. E no caso aqui, até a GTX 1660 Super, neste caso, é até demais para esse processador nessa situação. Tem alguns jogos que até eu posso postar, fazer um vídeo com teste mostrando para vocês, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Mas tem alguns jogos até que o Athlon consegue empurrar, tirar mais da 1660 Super. Não é o caso do Cyberpunk. E assim, agora vem um ponto que é muito importante. Antes que venha então o mimimi dizendo: ah, mas é um absurdo usar uma placa de vídeo dessas, enfim, com um processador desses e tal. Porque usar um Ryzen com gráficos integrados, mesmo esse Athlon, não presta, enfim, é inviável, não sei o quê. Pessoal, se for para comprar uma máquina, tá montando uma máquina do zero, de fato, se tu comprar um processador desses, ou um Ryzen com gráficos integrados, enfim, da família G ali, sei lá, um 13200G, um 13400G, enfim, o que for, e comprar uma GPU junto, uma GPU dedicada, uma placa de vídeo dedicada, realmente isso não faz sentido. De fato, é uma situação que você está, de fato, rasgando dinheiro. Você está rasgando dinheiro numa situação dessas. Entretanto,
se a grana tá curta, e aí primeiro você monta o seu conjunto, você monta o seu PC, seu computador, somente com gráfico integrado, a gente tem que dar uma palmatória que a linha da AMD, ela cumpre o seu papel. Enfim, você vai conseguir jogar, você vai conseguir aproveitar de alguma forma o seu computador. Para então depois, enfim, você juntar dinheiro, pegar uma outra oportunidade, enfim, um tempo depois, e aí sim comprar uma placa de vídeo. E olha, pessoal, não tem nada de errado fazer isso. Realmente não tem. Porque é realmente muito mais fácil nós montarmos, vamos dizer, um computador aos poucos do que montar de uma vez só. Porque realmente muitas pessoas não têm condições, vamos dizer, de conseguir, de fato, até pela volatilidade, enfim, até por questões econômicas mesmo, pelas dificuldades que às vezes existem. Enfim, é difícil a pessoa conseguir, às vezes, juntar e comprar, dispor de um valor. Então, essa pessoa vai em etapas. E nessa situação, enfim, tá tudo bem. É uma situação perfeitamente aceitável. Agora, claro, se você tem condição de montar direto um computador, quer montar o computador inteiro, com certeza não vale a pena investir num processador desses com gráficos integrados, comprando uma GPU dedicada ao mesmo tempo. Isso realmente não vale a pena. Agora, para montar aos poucos, perfeito. Apoio completamente essa situação. E aí pode vir aquele pensamento, mas está rasgando dinheiro porque vai gastar depois com a placa e podia ter usado um processador melhor. Sim, só que nós temos que pensar um detalhe. Muitas pessoas não usam o seu computador exclusivamente para jogar. E querendo ou não, quem usa o computador para jogar é mais a título de lazer, a grande maioria das pessoas. Então, às vezes as pessoas usam o computador para trabalhar. Então, numa situação dessas, é muito válido fazer essa montagem por etapas, fazer esse upgrade. Pega mesmo um processador com gráficos integrados, e aí depois compra uma GPU e depois, de repente, no futuro troca de processador. Então, assim, é bem tranquilo. Mas, enfim, o Atom 3000G, de uma maneira geral, ele sobreviveu ao Cyberpunk 2077. E eu acho que dá, como mostrei agora, com uma placa de vídeo dedicada, realmente dá para mostrar qual é o máximo realmente que a CPU pode entregar. E a impressão que realmente falta um pouquinho a coisa, né, assim, que faltou para ele ficar, vamos dizer assim, plenamente estável, talvez, assim dizendo. No overclock o cenário realmente melhora, principalmente naquela parte pesada. Com certeza nós temos que mirar os 30 quadros, né? Tanto que assim, deixar travado no Riva Tanner 30 quadros. Esse é o cenário para se ter com um processador desses. E realmente, em overclock nós temos uma melhora, coisa que foi observada lá já ainda no primeiro teste, quando a gente rodou com a Vega 3. Mas mesmo que você não queira usar ele em overclock, ou esteja usando uma placa que não suporte overclock, ou enfim, tem medo de fazer overclock, a gente vê que é possível utilizar. Em grande parte do jogo, aqui como nós vemos, ele consegue manter 30, ficar muito próximo dos 30 usando uma GPU, mesmo rodando ele em Full HD, que é essa situação que a GPU comporta tranquilamente, ele mantém ali próximo dos 30 quadros, tranquilamente, com exceção de alguma parte com muita densidade, que enfim ocorre algumas quedas, enfim, para os 20, às vezes uma rápida para baixo dos 20. Mesmo rodando em estoque, se consegue então os 30 quadros. Mas enfim, pessoal, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Por hoje é só, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!